Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 12 de novembro, quinta-feira, que são 15h30, nós estamos começando o Momento Bom Samaritano. Então nós estamos na primeira etapa, a etapa onde a gente recebe as pessoas, que eu chamo de acolhimento. É o nome que eu resolvi dar para essa primeira fase. Já chegou o Coutinho. Coutinho, paz e bem. E aí, Coutinho, como é que estão as coisas aí em São Paulo, Coutinho? Conta aí pra gente. Aí tá quente ou tá frio? Eu tô aqui. Aqui hoje tá fresco, não tá quente não. Chovendo e quente, meu Deus do céu, aí fica muito ruim, entendeu? Parece que você tá no Equador. No Equador é assim, Quem está no clima equatorial é que fica chovendo e quente. Oi, Carla! Paz e bem! Aqui hoje está assim, tem sol, mas tem muita nuvem, sabe, Coutinho? Paz e bem, Carla. Não chega. Quem é que chegou agora? Gracinha, minha cunhada. Estamos no momento com uma live em 3 estados, Você vê como ela está ficando interessante. De vez em quando a live fica internacional, porque vem um povo do México na live. São umas moças e uns rapazes que eu conheci na época da Jornada Mundial da Juventude. A Carla deve se lembrar, aquele grupo dos voluntários internacionais. Aqui, pelo menos, não está seco, mas de dia está fazendo bastante calor e esfriando bem à noite. Eita ferro, aí fica difícil, Para mim, se o clima tiver úmido e seco, é uma coisa assim horrorosa. A asma faz um estrago. A Carla está comentando aqui que ela, sim, se lembra dos voluntários internacionais, A gente foi uma loucura, A gente ia ter 15 voluntários internacionais, acabou tendo 40. Mas deu tudo certo, sempre dá tudo certo. No fim a gente resolve, No fim a gente resolve. Sim, muita variação de temperatura esses dias é um problema. Essa amplitude é um problema. Carla está dizendo que os amou. Foi naquela época que foi forjado o meu apelido carinhoso que os jovens me chamam de paizão. Foi naquela época que eu ganhei o apelido. Até hoje fica, impressionante. Graças a Deus. Sinal que eu estou fazendo minha atividade direitinho. Na verdade, assim, é interessante essa relação que eu tenho com jovens, porque eu tenho mais tempo de EJC do que vários deles têm de idade. Então, é interessante. E assim, até que cai, o apelido cai bem nessa situação, Entendeu? Você tem muitos filhos, doutor. É verdade, tenho sim. Não, eu não tenho do que me queixar. Sabe, porque eu tenho meus sobrinhos, Eu sou uma criatura que eu tenho sobrinhos netos, Eu tenho sobrinhos netos, eu tenho sobrinhas netas, inclusive, que já estão na faculdade, E tenho os meus filhos da JC e agora tenho netos na JC já. Então brinco que eu tô, o que eu não tive na minha, vamos dizer, eu acabei tendo uma filiação espiritual muito grande, graças a Deus, porque isso também tem a ver com um pouco do que a gente vai falar hoje, sabe, pessoal?
Né? Isso aí, hoje tem tem duas abordagens possíveis. Né? Então, acho que é legal a gente fazer essa abordagem, sabe? Que a gente às vezes não pensa nessas coisas, né? Como a gente às vezes pode fazer coisas muito boas, né, com atos que a gente não imagina. Né? No Natal do ano de 2013, eu recebi da Polônia uma carta escrita num esforço de escrever em português. Né? Oi, Denise, paz e bem. Em que um casal de poloneses que não era para ficar na Cristo Redentor, mas acabou ficando. Né? Eles disseram assim, a gente chegou no meio da noite, a gente tinha ido para a igreja errada, se perdeu, encontramos uma igreja para chegar, mas a gente não sabia se a gente ia poder passar a noite lá, porque a gente não estava previsto para ficar naquela igreja, não sabia e tal. Aí eles disseram que eles começaram a ter esperança quando olharam e viram lá em cima o Cristo Redentor de braços abertos, né? Que a gente dá para ver na entrada da nossa igreja, dá para ver o Cristo Redentor. Aí eles olharam para baixo e viram uma pessoa muito grande, enorme, gorda, vindo na direção deles, de braços abertos. Aí um virou para o outro, aqui é o nosso lugar. Então eu digo que a gente pode produzir coisa muito boa com gestos muito pequenos, sabe? E acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. Né? É até interessante, porque eu nem havia pensado nisso, acabou de surgir isso na minha cabeça. Né? Oi, Fátima, paz e bem. Bom, vamos começar, pessoal? Vamos nós? Beleza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se pode dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. E as pessoas dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deve sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Bom, primeiro, eu acho que a gente precisa entender uma coisa. Na época de Jesus, eu já falei para vocês, mas alguém pode ouvir essa live e não ter ouvido as outras. Na época de Jesus, a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Tá? E vamos lembrar por que eu estou falando a palavra Palestina. Tá? A região geográfica é a Palestina. Mas Bernardo ali não era Israel, lembrando que na época de Jesus não havia o conceito de país. Quando se fala em Israel, fala-se do povo de Israel. Tá? Então havia ali o povo de Israel, como havia o povo cananeu. E não havia uma separação, não havia uma fronteira. Né? Israel existia dentro da região da Palestina. Então aquela região inteira... Oi Maria Alice, paz e bem. Aquela região inteira estava tomada pelo Império Romano.
E havia na cabeça daquele povo, naquele momento, uma angústia muito grande por um momento de libertação, de restauração do reino, né? E que eles entendiam que seria a chegada do reino de Deus. Havia uma angústia por isso, né? Inclusive, né, anos depois que Jesus morreu, Paulo, inclusive, trabalha isso. Boa tarde, Maria Alice. Trabalha isso com os Tessalonicenses. Ele dá até um puxão de orelha neles. Então, os fariseus já foram atrás de Jesus e... Vem cá! Quando é que chega o reino de Deus? Tu não fala aí do reino de Deus? Quando é que ele chega? Né? E aí Jesus traz alguma coisa muito interessante que eu acho que tem aplicação para nós hoje. Ele fala assim, o reino de Deus não vem ostensivamente. Tá? Então, essas coisas que a gente fica ouvindo, não porque está vindo um meteoro, não porque nós temos sinais no céu que estão anunciando o fim do mundo, o reino de Deus. Ah, porque o coronavírus é a última peste da humanidade. Pessoal, o reino de Deus não vem ostensivamente. Tá? Não vai ter fogo de artifício, show de rock, música, gospel, né? Não vai ter procissão gigantesca preparando o reino de Deus, não vai ter nada disso. O reino de Deus não vai vir de forma ostensiva. Tá? E logo em seguida ele fala uma outra coisa muito interessante. Oi, Fátima, paz e bem. Que fala assim, nem se poderá dizer ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Notaram isso? Né? O reino de Deus está entre vós. Sabe, pessoal, isso às vezes é uma coisa que nós precisamos entender, né? Nós estamos no caminhar para o reino de Deus, mas o reino de Deus está entre nós. Sabe, quando eu era garoto, tinha um poema, outro dia minha mãe se lembrou desse verso. Ô Djalma e Doraci, paz e bem. Outro dia a mamãe se lembrou desse verso. Varredor que varres a rua, tu varres o reino de Deus. Varredor que varres a rua, tu varres o reino de Deus. Isso pode parecer muito estranho, mas o próprio Jesus falou que o reino de Deus está entre nós. Mas, Bernardo, esse local que a gente vive, ele não pode ser o reino de Deus. O reino de Deus é glorioso, é fantástico. Tudo bem. Eu não estou discutindo isso. O fato do reino de Deus estar entre nós não quer dizer que nós já temos esse reino na nossa realidade. A gente não fala, o Senhor esteja convosco, e ele fala, e a gente responde, ele está no meio de nós. A gente não sabe que quando 2 ou 3 estiverem reunidos, o Senhor estará no meio deles, e ele está no meio de nós agora, nesse momento. Bernardo, mas ele está onde? Eu não sei, mas ele está no meio de nós. A gente tem que entender que existem realidades invisíveis. E aí talvez seja o momento da gente transformar as realidades invisíveis em realidades visíveis. Vocês se lembram que existe uma coisa chamada na igreja chamada sacramento. O sacramento, a palavra sacramento indica que é um sinal. Se vocês forem no batismo, vocês vão ver normalmente que o ministro do batismo fala assim, Senhor, por
nós te louvamos porque através de sinais visíveis realiza maravilhas invisíveis. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Ano passado, durante o sínodo, eu falei assim: a criação é sacramento do Criador. O pessoal, como assim? A criação é sacramento do Criador. A criação é sinal do Criador. E muita gente ficou assim perturbadíssima quando eu falei isso. E aí as pessoas que iam me refutar buscavam material para me refutar e descobriam que o que eu estava falando fazia sentido. Com os olhos da fé, eu sei que Jesus está aqui. Sim, Fátima, muito bom. Com esses mesmos olhos da fé, a gente deve entender que o reino está no meio de nós. E cabe a nós levar esse reino que está no meio de nós a toda a humanidade. Né? Ou seja, a nossa visão não é uma visão do tipo: o reino de Deus vai chegar daqui a não sei quanto tempo, aí vão vir os anjos, os arcanjos, os tronos, as potestades, vai ter sinais fantásticos no céu, vamos ouvir as trombetas de Jericó. Não vai ter nada disso. Não vai ter nada disso. É isso que Jesus fala. O reino vai surgir. E ele vai surgir de uma hora para outra. Pão! Estamos no reino. Mas não vai ter nada de excepcional. Entretanto, cabe a nós, hoje, nos comprometermos com o reino. Né? Do mesmo jeito que o varredor que varre a rua varre o reino de Deus, cabe a nós entendermos que nós também cuidamos desse reino. Né? Então, quando a gente atende o pedido da CNBB e planta uma árvore, né, que eles pediram para a gente plantar no dia de finados, né, a gente não está ajudando a melhorar o mundo, a gente está ajudando a melhorar o reino. Quando eu planto a árvore, eu estou plantando o reino de Deus. Quando eu atendo um irmão meu, né, quando eu cuido de alguém que está doente, eu estou cuidando do reino de Deus. Entrou alguém que eu não sei quem é, Adolfo. Paz e bem, Adolfo. Os mistérios de Deus não cabe entendermos, mas sim vivê-los. Faz sentido. Né? Faz sentido a gente olhar e falar assim: eu posso não entender plenamente determinada coisa, mas eu vou partir do princípio que ela é verdade, eu vou seguir essa verdade. Né? E aí é interessante porque eu falo muito isso, né? A forma como eu trato o meu irmão implica na forma como eu vejo Deus. Se eu amo a Deus, eu amo meu irmão. Né? E outro dia, conversando com um colega meu, eu falei assim: a gente devia fazer isso também com o meio ambiente. Aí, óbvio, que teve um que já começou a gritar que eu era ecossocialista, e aí veio outro: não, mas Bento XVI falou que as formas como nós tratamos o meio ambiente interferem na forma como nós tratamos o nosso irmão. Não é interessante. Não é? E nem podem dizer que é o Papa Francisco, foi o Bento XVI que falou. Não é? Porque quando eu falo determinadas coisas, o pessoal fala que não, mas Papa Francisco. Né? Então, o que eu acho que é importante a gente entender aqui é, primeiro, né, o que significa a realidade de ter um reino no meio de nós. Porque se o reino de Deus está no meio de nós, nós temos que cuidar do reino de todos que nele habitam. Então, se o reino de Deus está no meio de nós, nós precisamos cuidar dele, proteger ele. E proteger aqueles que nele habitam. Né? As pessoas viram para mim e falam assim: mas Bernardo, às vezes fica muito estranho, porque você
dá muita importância em cuidar das pessoas. Dou. Né? Se vocês pegarem a encíclica última do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, o capítulo 2 da Fratelli Tutti é baseado na parábola do bom samaritano. Né? E a gente vê o seguinte, o grande exemplo de amor ao próximo é o samaritano. Não é nem o sacerdote, nem o levita. Porque, na verdade, Jesus sempre falou de uma fé encarnada. Ele sempre fala de uma ação material no mundo. Ele entende que quando você cuida dos outros, você está fazendo uma manifestação de fé. A gente não está acostumado com essa visão, mas essa é uma visão literalmente do Evangelho. Tá? Então, o Evangelho coloca justamente isso, que é necessário que a gente cuide do nosso irmão, que a gente proteja, que a gente oriente, que a gente dê de comer, dê de beber, dê de vestir. Mas, Bernardo, a gente não é assistente social. Não, nunca. Esse é que é o problema. Eu gosto muito dos assistentes sociais, respeito muito eles, inclusive acho que eles fazem um trabalho essencial numa sociedade como a nossa, tá? Então, eu quero dizer que a gente não faz o trabalho deles, tá? Agora, vamos entender o seguinte. Quando algum de nós dá um prato de comida, a gente não está fazendo assistência social. A gente está alimentando a Jesus. A gente está fazendo que o reino de Deus que está no meio de nós se torne mais presente no mundo. Tá? Quando aquele irmão miserável pede a você um prato de comida e você dá, por exemplo, R$10 para ele comprar um prato de comida, ou compra o prato de comida e dá para ele, né? Você não está apenas fazendo caridade. Não. Você está alimentando a Jesus. Você está alimentando o seu irmão e você está fazendo que o reino de Deus que está no meio de nós esteja mais presente no mundo. É por isso que nós podemos trazer o reino de Deus à Terra muito claramente, sem nada ostensivo. Se cada um de nós, a cada momento da nossa vida, fizermos as coisas pensando nos outros, entende? A cada ação que vocês fizerem, pequenininha, discreta, quase imperceptível, vocês estão trazendo o reino de Deus ao mundo. E cada vez mais vocês vão melhorando o mundo e o mundo vai se tornando cada vez mais visivelmente o reino de Deus. E aí vai começar a gente a dizer assim, tem algo diferente, deixa eu entender. E isso pode mudar tudo. Semana que vem, pessoal, nós vamos ter em Assis, quer dizer, não vai ser mais em Assis, porque parece que vai ser nesse negócio de videoconferência. O encontro da economia de Francisco. Né? A igreja está chamando economistas do mundo inteiro a participar desse encontro para discutir a proposta de uma nova economia, uma nova forma de ver a economia. No Brasil, a gente falou o seguinte, não basta ser economia de Francisco, tem que ser economia de Francisco e Clara. A gente quer também trazer Clara para essa proposta. Né? E, novamente, só da gente ter trazido Clara para de Deus mais presente no mundo. Só da gente se disponibilizar a discutir uma proposta de economia onde a gente tire o centro de ganhar dinheiro e passe a discutir, por exemplo, um centro
sei lá, porque a gente não vai, eu não sei nada disso, eu vou aprender semana que vem. Mas certamente vai se discutir a questão do desenvolvimento humano, da dignidade do ser humano, das proteções necessárias para o desenvolvimento da sociedade como um todo, né? E isso vai começar a mudar o mundo. E novamente nós estamos trazendo o reino de Deus. Então, sabe, pessoal, a gente não vai ter um reino de Deus ostensivo porque nós estamos encarregados de trazê-lo à terra. E nós iremos trazê-los com cada pequena ação que nós fazemos. Cada vez que nós fazemos uma ação boa que gera beleza, justiça, amor, integração, que retorna dignidade ao ser humano, nós estamos trazendo o reino de Deus. Nós estamos dizendo que conhecemos o reino de Deus e queremos trazê-lo ao mundo. E só nós que seguimos Jesus podemos fazer isso. Só nós podemos fazer isso. É claro que a gente pode e deve contar com a ajuda de outros. A Carla gostou tanto da ideia da economia de Francisco e Clara que está falando assim, esse é o nosso Papa, eu o amo, eu também. Eu o amo muito. E sabe, eu fico emocionado quando eu leio alguma coisa dele e vejo que é uma coisa que eu falo. Sabe, porque eu sempre achei que se a gente está falando o que o Papa está falando, a gente está falando certo. Está entendendo? Então, assim, o que eu quero dizer é que só nós podemos trazer o reino de Deus ao mundo, mas nós não devemos fazê-lo sozinhos. A Fátima também está dizendo, eu também amo o Papa. Que bom. Nós devemos trazer o reino de Deus ao mundo juntos. Coutinho já tá dizendo, acho que todos nós amamos o Papa Francisco. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Acredito que todo mundo que me ouve hoje e vai ouvir essa live ama o Papa Francisco, porque dificilmente alguém que está disposto a me ouvir não ama o Papa Francisco. Esse é o Papa certo para este momento da humanidade. Sabe, Coutinho, eu achei muito interessante, porque outro dia eu estava falando uma coisa muito parecida, que a igreja elege os papas e às vezes a gente olha e fala assim, esse é o papa do que a gente precisava. Eu também acho. Mais do que nunca eu tenho essa impressão que foi o conclave e ele escolheu o papa que a gente precisava. Não consigo imaginar a igreja hoje sem esse papa. Eu não consigo imaginar a gente enfrentando essa pandemia sem esse papa. Eu não consigo imaginar a gente enfrentando esse horror dos refugiados, essa desgraça da desigualdade social sem esse Papa para nos orientar. Eu concordo com você. E por isso eu quero... Carla, eu me identifico com Bento XVI, mas Francisco era o certo, exatamente. O que estava faltando é os padres falarem um pouco mais de fraternidade. Eu também acho, sabe, Fátima, por isso que eu acho que o Papa Francisco soltou a Fratelli Tutti. A minha impressão é essa. Porque a Fratelli Tutti é sobre a fraternidade e a amizade social. E isso eu acho uma coisa importante. Porque quando eu falo que só nós podemos trazer o reino de Deus, isso é uma coisa de exclusão. O que eu quero dizer com isso? Porque quando eu falo que só nós, eu estou falando daqueles que seguem a Jesus. Só os que seguem a Jesus podem trazer o reino dos céus à terra, o reino de Deus à terra. Tá? Mas eu não acho que a gente faça isso sozinho. Tá? No momento que a gente realmente quiser trazer o reino de Deus à terra, a gente tem que admitir que a gente precisará de outras pessoas junto com a gente para isso. Inclusive algumas que não acreditam em Deus, mas que estão dispostas a se juntar conosco nessa atividade
de trazer o bem, a justiça, a beleza para o mundo. Trazer o amor, a fraternidade e a igualdade social para o mundo. Tornar o mundo um lugar onde o que é mais importante é o ser humano e não qualquer outra coisa. Em que a vida esteja em primeiro lugar. E que ela nos guie na nossa caminhada. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Né? Espero que tenha sido suficiente. Eu achei muito interessante nessa colocação da Fátima, da necessidade da gente falar de fraternidade. Né? Acho que é muito importante. Acho que é uma coisa que a gente devia praticar. São nessas horas que vemos os cumprimentos das promessas daquela passagem que fala as portas do inferno nunca prevalecerão. Exatamente. Tá? Concordo. Né? Algumas pessoas, a Fátima, Carla, Maria Alice, a outra Fátima, todos estão falando amém. Né? Sabe, pessoal, acho que é importante a gente entender, né? Quando a gente fala amém, a gente está falando assim seja. Né? Concordo, eu quero isso. Né? Eu brinco com as pessoas que amém tem um compromisso implícito. Né? Quando eu falo amém, eu estou dizendo, eu concordo, é assim mesmo, que assim seja. E, obviamente, eu estou dizendo que eu me comprometo com isso. Né? Sabe, pessoal, acho que é muito interessante a gente pensar isso, a gente viver isso. Aí a gente seguir em frente. Né? Denise também mandou um amém. Olha, hoje eu fiz sucesso, hein? Um monte de amém. Bom, pessoal, vou me despedir. Amanhã a gente está de volta junto às 15h30. Quem puder, quem tiver a chance, dá uma olhadinha no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tá? Combinado? Amanhã, 15h30, a gente está junto. Já está no IGTV, reflexão de hoje. Assim que der, eu coloco no YouTube. Tchau, tchau, pessoal. Amanhã, acabei de me lembrar, amanhã, sexta-feira, 8 horas da manhã, eu sei, pessoal, que é complicado, porque 8 horas da manhã de sexta, tem gente que não acordou, tem gente que está tomando café, mas vale a pena. Eu nem sei qual é o tema. Nem sei qual é o tema. Entra no YouTube e escreve assim, Amanhecer com Justiça e Paz, e dá Enter. Tá? Vai aparecer a live da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Tá? Essa live é muito boa. Vale a pena assistir. Então amanhã faz isso. Entra no YouTube, Amanhecer com Justiça e Paz da Inter. É sexta-feira, toda sexta-feira às 8 horas. Tá? Eu tenho acompanhado desde o início. Tchau, tchau, pessoal. Vou dar minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Maria Alice amanhã vai dar comunhão. Parabéns, Maria Alice. Faça o favor de levar a comunhão ao Jesus, tá? Aproveita e dá um tchauzinho para Ele, tá? Cuida de Jesus, levando a comunhão para Ele, tá? Pessoal, quem puder, fica em casa. Quem não puder, se protege. Todo mundo de máscara, tá? Isso vai passar. Até lá, fiquemos protegidos. Tchau, tchau. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Tragam o reino de Deus ao mundo. O Senhor sempre estará conosco. Tchau, tchau. Até amanhã, 15h30.